Márcia Zarur já está conosco aqui nos estúdios. Bom dia, Márcia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Tô até agora abismada com essa história dos búfalos no Eixão. Coisa, né? Que coisa. Eles provavelmente não atravessaram pela passagem subterrânea. Possivelmente não. Olha só, bom ponto. Vamos investigar isso aí. Saber como é que foi a travessia desses búfalos. A gente vai atrás dessa informação. E de onde eles vieram, né? Que isso é coisa muito louco, mais né? maluca. Da onde eles vieram, eu acho que é o grande X da questão. Alguém tem que responder pelos búfalos. É, muito estranho. A gente vai falar justamente das passagens subterrâneas hoje, porque saiu uma pesquisa que até a Nova Brasil já deu em primeira mão, do Instituto de Pesquisas e Estatísticas do DF, junto com a participação da ONG Andar a Pé e dos alunos da Universidade de Brasília, coordenados pela professora Gabriela Tenório. E essa pesquisa acabou mostrando o perfil desses usuários das passagens subterrâneas. Que a gente fica assim, as pessoas usam mesmo? Eu fiz umas imagens. Legal. Quem está acompanhando pelo YouTube pode acompanhar. Horroroso. É muito sujo, é muito inóspito, é muito feio. Amedrontador mesmo. Amedrontador. Né? É um lugar que não te convida de forma alguma a usar, né, esse recurso para fazer a travessia do Eixão. Foram ouvidas nessa pesquisa mais de 25 mil pessoas em entrevistas feitas entre 7 da manhã e 7 da noite nas 22 passagens subterrâneas. São 22 no plano piloto, né, na Asa Sul e na Asa Norte, e na Asa Sul, 6 delas são passagens do metrô. Olha só os dados, apenas 12% dos usuários das passagens são do plano piloto, ou seja, 88% são das demais RAs. Ali a gente vê uma pessoa corajosa, quem está acompanhando as imagens, 2 pessoas ali. Sim. Escuro, né? Essa parte do meio é a parte da travessia do Eixão. A parte mais escura, que é essa daí, é a parte do Eixinho. E aí é interessante saber, porque a pesquisa mostra que para atravessar o Eixão, cerca de 94% das pessoas usam as passagens, ou seja, a grande maioria, nesse trecho aí do meio, usa as passagens. Ou seja, passa o Eixinho por cima, se arriscando entre os carros. Exatamente. E na hora do Eixão ela desce para passagem. Porque são 6 faixas, né? 6 pistas de rolamento. Então, as pessoas não se arriscam no Eixão. Se arriscam menos, né? 94% usam essa passagem subterrânea. Já no Eixinho W, que é o Eixinho de cima, esse número cai para pouco mais de 73%. E no Eixinho L, que é o Eixinho de baixo, vai para cerca de 58%. Só 58% das pessoas usam a passagem subterrânea. Então, assim, você vê que vai caindo o número à medida que a coisa vai ficando muito escura e complicada e mais inóspita, esse número vai caindo. A maioria de pedestres, 97%, só 2% de ciclistas e 1% de cadeirantes. Porque, né? Não tem acessibilidade nenhuma. Na parte ali do Eixinho, não tem acessibilidade mesmo. Eu acho que é impossível um cadeirante descer por ali. Só se alguém carregar na escada. Só se alguém carregar na escada. Então, assim, é uma coisa que não permite que o cadeirante use. É excludente mesmo, realmente excludente. O que mais que a gente tem aqui? Mais da metade das pessoas que usam as passagens são mulheres, mais de 57%. E as passagens do metrô da Asa Sul são as que concentram mais gente. Depois vem as do setor hospitalar e setor bancário sul. Então você vê que as passagens do metrô são as que têm movimento e segurança. E aí tem um dado muito interessante. 95% das pessoas que usam essas passagens do metrô relataram que nunca viram nada de insegurança, ao contrário do pessoal que usa as outras passagens. Então é um negócio também... Olha só. Às vezes é mais movimentada e o cara vai, né? Se sente mais seguro, a pessoa vai e enfim. Agora, as outras fica mais complicado. As subterrâneas do metrô são as... Que são todas cuidadas pelo metrô, de uma ponta a outra, é isso? Que tem até outra cara de passagem? Isso é outra questão, porque eu entrei em contato com a administração do plano piloto para perguntar quem são os responsáveis, né, pelas passagens. Aí, assim, o SLU é responsável pela limpeza, a SEB é responsável pela iluminação. Então fica, e claro, a administração do plano piloto também é responsável pela manutenção, mas fica uma coisa meio terra de ninguém, como a gente viu a questão dos fios aéreos. Quem é o pai da criança?
Não está muito claro. E eu pedi, inclusive, para conversar com alguém da administração e não consegui conversar com ninguém da administração do plano piloto. Eles mandaram uma nota dizendo o seguinte: a administração regional do plano piloto, em parceria com a SLU, Nova Cap e Programa GDF Presente, está realizando a limpeza das galerias que ligam os dois lados do eixo rodoviário, uma pista com grande fluxo de veículos. As passagens subterrâneas foram criadas para serem alternativas para a travessia de pedestres. Manter essas passagens subterrâneas limpas e em boas condições de higiene é um trabalho de suma importância para beneficiar a população. Aí eles assinam como Valdemar Medeiros, administrador do plano piloto. Então foi uma nota enviada pela administração regional, mas ninguém conversou comigo sobre o assunto. E essa passagem subterrânea aí, que eu fiz as imagens na Asa Sul, estava imunda, como vocês podem ver. Qual é essa quadra, Márcia? É no finalzinho da Asa Sul, mas não é a do metrô. Tá. É ali pela 14, por ali. Então você vê, o estado é lastimável, né? Um muita estado sujeira, deplorável. Muita pichação, né, Márcia? E não é. E você vê aí, não tem uma rampinha, mas não cabe uma cadeira de rodas aí. Então também não tem uma acessibilidade para quem precise usar, né? É uma coisa, até ciclista vai ter dificuldade para descer com a bicicleta ali. Sim. Já a passagem do meio ali, que pega só o eixão, ali realmente você já tem uma acessibilidade maior, tem rampa. Então, acho que talvez por isso também seja tão mais usada. Agora, tem uma questão super polêmica que é o seguinte: uma das coordenadoras da pesquisa, que é a professora Gabriela Tenório, da UNB, ela é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da universidade. E é uma pessoa super atuante na defesa de Brasília. Ela é uma defensora da mobilidade mais ativa e ela acha que não tem uma solução plausível para essas passagens dos eixinhos. Ela acha, como ela viu, ela coordenou a pesquisa e viu que a grande maioria das pessoas usa a passagem subterrânea no eixão e não usa nos eixinhos, ela acha, aí é uma proposta que ela inclusive faz, de botar semáforo nos eixinhos. Fazer um teste, ver como é que o trânsito se comporta, que eu achei uma coisa muito polêmica. À primeira vista me deu aquela coisa assim, gente, mas botar semáforo não é, né, aquela visão minha de motorista, né? Sim. Mas eu não sei, depois eu fiquei pensando, será que seria uma solução? O que vocês acham? Os eixinhos com as tesourinhas foram feitos para não ter semáforo, né? Para o trânsito fluir naturalmente, sem a necessidade de você parar. Hoje a gente basicamente não tem engarrafamento no eixinho, sobretudo ali durante o dia, né? Nos horários de pico a gente pega um pouquinho de engarrafamento em algumas... Mas não chega sem engarrafamento, né? Ali para entrar em alguma tesourinha, uma retenção. Né? Me soa estranho um semáforo no eixinho. Eu tive essa primeira também, esse estranhamento, assim, de falar. Aí ela deu o exemplo da W3, que antes não tinha semáforo e hoje tem, e do próprio eixo monumental, que tem semáforo também e que garante a travessia mais segura dos pedestres. Porque ela acha que não tem solução para revitalizar essas passagens dos eixinhos. Inclusive, tem uma foto do plano do Lúcio Costa. Olha aí. Olha quem está acompanhando pelo YouTube pode ver que tem. Ele previa, inclusive, loja dentro da passagem subterrânea. E a professora Gabriela disse que hoje, se colocasse lojas, elas não sobreviveriam, porque nem ambulante está usando a passagem subterrânea como ponto. Então, você vê que seria uma coisa muito difícil de manter. Foi uma sugestão dela, inclusive, fazer um teste, porque eu acho que realmente implantar sem testar antes é complicado, né? Sem dúvidas. Agora é isso, a gente se assusta, porque imagina que os eixos devem fluir, de fato, sem parar. É meio estranho imaginar como seria, mas quando a gente vai para esse lugar de desconstrução, de pensar que talvez a gente deva caminhar para uma cidade que tente se adequar mais e favorecer os pedestres, né? Porque esse é o caminho, daqui a pouco não vai caber tanto carro por aí. Aí talvez faça mais sentido. A gente, eu acho que é muito importante essa colocação dela, porque a gente para pensar sobre o assunto. É uma coisa que a gente normalmente não pensa.
A gente tem essa visão muito do carro, né? Brasília é cabeça, tronco e rodas, né? Aquela coisa, aquele ditado de antigamente que até hoje ele se mantém. E a mobilidade é muito pelo carro, não tem jeito. E mais até pelo carro individual e não pelo transporte coletivo. Então a gente está sempre privilegiando o carro. Até que ponto isso é saudável para uma cidade do futuro? Então é uma coisa para a gente parar e refletir. E eu queria, inclusive, ouvir os ouvintes, né? O que eles acham dessa ideia de colocar semáforo nos eixinhos. Porque é polêmico. Eu acho que dá uma discussão boa e dá pano para manga. Sabe o que eu lembrei? Ali no Eixão Norte, por conta do Choro no Eixo, né? Que movimenta no final de semana, eu tive lá recentemente e eu vi o pessoal do Detran improvisando uma espécie de faixa de pedestres ali por causa do fluxo de pessoas, muita gente vai para lá. Então os agentes paravam de fato todas as faixas do eixinho para que os pedestres pudessem atravessar desde as quadras até o eixão. E volta e meia fechavam e os carros ficavam retidos, volta e meia eles andavam, tipo, um semáforo improvisado, se a gente for tentar fazer uma analogia. Né? Então, fizeram isso e tinha muito fluxo de gente, funciona. Porque essas pessoas não conseguem outro meio de atravessar ali. Não sei se seria talvez um caminho para um teste. A professora Gabriela deu, inclusive, esse exemplo do Eixão do Lazer e desse ponto onde o Detran faz essa travessia dos pedestres em segurança por cima. E ela usou isso como exemplo, inclusive, de como as pessoas vão aproveitando melhor a cidade. Porque hoje o eixo rodoviário, o eixão, divide a cidade em duas metades, né? Tem uma metade para baixo, uma metade para cima. A pé, você dificilmente consegue integrar isso. Então, essa é uma sugestão dela que eu acho que vale a reflexão. Eu ainda não tenho nem muita opinião formada, assim, dizer, olha, acho que tem que ter semáforo ou não tem que ter. Eu fiquei na dúvida, mas acho que vale refletir. Vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, né? Por favor, ouvintes da Nova Brasil FM, manda pra gente a sua opinião pelo WhatsApp Nova, o 98148 4631, 98148 4631. Você pode mandar uma mensagem ou mesmo gravar um áudio curto aqui durante o nosso jornal para a gente ouvir a sua opinião sobre semáforos nos eixinhos. A gente falou das lojas, eu acho que de fato loja também não ia funcionar muito bem nessas passagens subterrâneas, não. Mas a gente já comentou aqui em jornais anteriores, né, Ariane, de colocar artistas da cidade, né, para fazer, seria lindo, né, um voz e violão ali, alguma coisa, um saxofone, um violino. Uma oficina de grafite, de repente, para ajudar já, né, tá tudo pichado, feio, não sei. Tem que passar por uma revitalização, sem dúvida, e a gente tem que pensar em maneiras de utilizar melhor esse espaço, porque é a travessia mais segura de todas por um aspecto, em relação aos carros, mas às vezes tem outras inseguranças ali embaixo que a gente não conta, né? E a pessoa tem que decidir, eu me arrisco a ser assaltado ou ser molestado ali embaixo, ou eu me arrisco a passar no meio dos carros. Então, é uma decisão complicada para o pedestre. E a gente continua, via de regra, não privilegiando o pedestre em Brasília. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente realmente tem que repensar. Né? Muito bem. Excelentes provocações da Márcia Zaru, que todas as segundas-feiras está com a gente aqui na Nova Brasil FM, com a coluna Nossa Cidade. Márcia, muito obrigado mais uma vez e até semana que vem. E a gente continua esperando a participação dos ouvintes também. As passagens subterrâneas foram sugestão de 2 ouvintes. Então pode entrar no meu Instagram, @MárciaZarur, ou no Instagram, @Nova Brasil Brasília, e deixar sua sugestão de pauta lá pra gente, que a gente vai sempre falar sobre a nossa cidade. Muito bem, 8h32.